Vamos lá, manda aí pra tua amiga, pra tua família, que hoje vai ter uma live top. Vamos tirar todas as dúvidas sobre a parte oftalmológica. E vai ser difícil de eu falar, porque eu tô tomando vinho, daqui a pouco vai começar a enrolar a língua. Não vai falar Daqui a pouco vai. Daqui a pouco ela falou oculista. Pelo Oculista. amor de Deus, se eu falar oculista, me perdoa. Cancela a consulta dela. Assim. Ele vai cancelar minha consulta. Os números não estão funcionando. Que eu saí metralhar ela. Os dedinhos aqui não estão funcionando. Não vai. Não tá funcionando? Não. Já manda tua pergunta aí sobre os olhos, sobre algum caso que aconteceu contigo, que tu queira tirar essa tua dúvida aí. A gente tá fazendo uma consulta grátis hoje. E ele não tem como fugir. Vai iniciar? Vamos? Vamos. Tá, primeiramente a gente vai avisar que hoje vai ter um sorteio da Bem-Estar, tá? Mandou um massageador aqui pra gente. Massageador elétrico lá da Bem-Estar. Justo. E a dinâmica vai ser assim, a gente vai explicar agora, depois a gente torna a reforçar. Durante a conversa aqui, nós vamos pegar alguma curiosidade que ele tenha dito e vamos fazer a pergunta. A primeira a responder e aparecer aqui na tela pra gente, não é na ordem que aparece no celular de vocês. É na ordem que aparece aqui pra gente, vai ganhar um massageador, tá certo? Qualquer dúvida é só mandar aí no... Só mandar aí pra gente ali no direct, nos comentários, que fica aqui pra todo mundo ver. Isso mesmo. E o convidado de hoje, para tirar nossas dúvidas da parte oftalmológica, posso falar? Falei bonito? Falou correto. Eu fiquei receio de Da parte oftalmológica, vou repetir porque foi muito bonito. Muito bonito. Foi nosso convidado especial, Dr. Galileu. Galo Galileu Neto! Neto. Não tá funcionando? As palmas. Boa noite. Boa noite, tudo bem, meninas? Tudo bem. Graças a Deus. Estamos acertando, pelo menos, por enquanto, falar o... Tá nervoso. Oftalmologista. Tu tem que ficar nervoso. Tu tem que ficar nervoso. Finge um choro, um Não negócio sei, assim. eu acho que, Uma acho que emoção. o Um negócio vinho assim já me bebendo. deixou tranquilo. Converso com tanta gente o dia todo, né? É Eu acho que verdade. conversar com mais alguém já me deixa mais Ajuda. nervoso. Ai, que bacana. Deixa eu te falar, pra gente se conhecer um pouquinho mais, bora lá. Aham. Quantos anos tu tens? Casado, solteiro? Fala um pouquinho de ti pra gente. Tudo bem. Eu tenho 34 anos, vou fazer 35 agora em setembro. Espero chegar lá, né? Sou casado, estou com a minha esposa há 15 anos, me atura há 15 anos, desde a época em que eu queria estudar. Puxa um pouquinho o teu microfone Pra lá, né? Pronto, tá um pouco baixo. E aí? Então, desde a época que eu pensava em estudar, ela já me atura. Uma santa. Arrasou. Arrasou. Tem quantos anos de formado? Estou com 6 anos de formado. Vou pro 7º ano de formado. Eu formei, logo fui pra residência, né? Eu formei dia 21 de fevereiro e dia 1º de março, isso de 2016. Eu saí da UFPA e já fui para o Instituto de Oftalmologia lá em Manaus. Eu já fui encaixando uma coisa na outra, né? Sim. Não perdeu Eu. tempo. Tu começou em Não. Manaus. Não, Belém. Belém, depois Eu de saí Manaus. de Abaetetuba em 2001. Então, ano passado, fiz 20 anos fora de Abaeté, né? E voltei exatamente 20 anos depois. Graças a Estudou, Deus. se formou e veio pra cá. Então aqui a Baité já tá há quanto tempo? Eu voltei para Abaeté tem 1 ano. Estou trabalhando em Abaeté tem 2 anos, né? Logo que eu voltei da minha subespecialidade, eu já vim trabalhar em Abaeté. Mas morando em Abaeté, houve a necessidade de morar em Abaeté por conta dos consultórios que eu montei aqui na região do Baixo Tocantins. E aí, quando eu voltei, eu ainda ia para Belém e voltava. Isso se tornou muito cansativo e eu Sim. acabava não passando nem muito tempo em Abaeté, nem muito tempo em Belém. E aí isso me deixava assim muito cansado. Eu falei, não, tenho que voltar. E deu certo, eu volto, eu gostei demais de voltar. Saí de casa 5 minutos antes de começar o atendimento. então, É outra coisa, né? Facilita. Tá numa cidade em que a gente não tem muitos profissionais de saúde, você não pode ficar fazendo muita restrição, né?
A minha especialidade dentro da oftalmologia é o glaucoma e catarata. Então, em Belo Horizonte, eu atendia só glaucoma. A pessoa chegava no meu consultório só para atender glaucoma. Eu não passava óculos, eu não fazia avaliação de retina, não atendia criança que não tivesse glaucoma. Chegou em Abaeté, a gente tem que ser um tudólogo, né? Então, tem que atender de tudo. Tem que atender criança desde o teste do olhinho até o idoso que vai precisar de uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de retina. Então, eu atendo tudo. Não só as faixas etárias. Eu atendo crianças que tenham algum problema É isso que eu te perguntar. psiquiátrico, psicológico, Locomotor. locomotor. O meu consultório está totalmente adaptado para receber essas pessoas, tanto de Abaetetuba legal. quanto em Moju. Então, sempre a gente tem prezado por essa Tá, eu parte aí. queria só te dar. Deixa eu dar uma olhada. Então, vou fazer uma pergunta. Posso? Pode. Com que frequência uma pessoa, assim, uma faixa etária, digamos, de 18 a 38 anos, precisa ir ao oftalmologista? Olha, a orientação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o conselho que nos rege, é que pelo menos uma vez ao ano a gente tem que ir ao oftalmologista, né? Então ainda não se tem essa rotina dentro do nosso hábito ali anual de fazer avaliações. Então, pelo menos uma vez ao ano, não só nessa faixa etária que você falou, de 18 a 38, mas Geral. de 0 ao final da vida, pelo menos uma vez ao ano você deve ir. Claro, tem pacientes que precisam ir com mais frequência, por exemplo, os pacientes com glaucoma, né? Então, dependendo do controle da doença deles, eles têm que ir com uma A frequência gente vai maior falar ao um pouquinho consultório. dessa Dessas parte doenças. das doenças. Sobe lá, amor, pra gente ver logo o comentário A pergunta dela a pergunta dela pra não sair de lá. é: Abaixa mais o volume do microfone. Olha lá. gostaria de saber sobre umas nuvens negras que existem em meus olhos. Já consultei com um oftalmologista. Ele me disse que não nada sério, mas ela já está no lado esquerdo também. Estou pensando em consultar. Bem, aí a gente tem... Tá bom de falar? Pode falar. Pode sim. Aí realmente é preciso que seja avaliado, né? Então, uma nuvem negra, isso pode ser desde um descolamento de retina, algo importante de ser avaliado, a uma mosca volante. Tem um nome técnico para isso, que se chama entomopsia. Então, imagina falar isso aí pro paciente, ele cai para trás, né? Vamos ver. Está com uma entomopsia. Acabou. Então, as moscas volantes seriam pontinhos escuros que se formam no gel do nosso olho e a gente vê, principalmente em superfícies claras, ao olhar para o céu. As estrelinhas já são relacionadas ao vivo. à enxaqueca. Mas é importante, não é um sintoma comum essas manchas, então sempre vale a pena ser avaliado, né? Porque pode ser algo simples, Não mas também pode jogar ser um algo... colírio do nada, que às vezes acaba piorando. Né? Hoje eu tive um caso bem interessante no consultório. Uma das últimas pacientes antes de vir pra cá. O que aconteceu? Ela tem um colírio e ela simplesmente trocou o colírio pela solução otológica. Que ela pinga no ouvido, ela pingou no olho. E ela tem uma carne crescida gigante, né? Bem grande. Porque que é veio o pra defender pterígio. o olho dela. Né? E aí ela inflamou demais o olho. Então, aí nessas situações, Nossa. você tem que lavar muito o olho, né? E procurar o seu médico, porque pode ser que faça ali uma lesão. Só tem essas emergências assim normalmente? Do nada, se eu aparecer lá Do nada. desesperada. Eu sou tudólogo. Tudólogo. Mais uma Se eu pegar o Rodrigo Sou fazendo merda, furar o olho tudologista. dele e acordar contigo, tu resolve? Se jogar água quente Resolve, eu dou no um olho mata. mal. Manda Não, ele te amor. E denunciar. se jogar água quente no olho mata. É. Olha, Aí no deixa eu arredar consultório a minha gente cadeira vê um monte de coisa assim, de barbaridade, né? Ó, tentando assistir mais um. Bora lá. E Galileu, me diz uma coisa. Existe Pode chamar de Galileu ou tu prefere Neto? Doutor Galileu Neto. Ou tu prefere doutor Galileu Neto? Olha o teu Galileu, enrola minha língua na última cena. Brincadeira. Esse aí é Jazinho. Me diz uma coisa, existe alguma contraindicação no uso de lentes de contato? Sim, várias. Várias Tipo? contraindicações.
antes da gente usar uma lente de contato, é preciso você avaliar para saber se aquele olho tem condição de receber uma lente de contato, né? Então, antes de a gente colocar, lembrando que a lente de contato é um ato médico, você não compra lente de contato na internet, nunca faça isso, e nem na ótica. Quem já fez isso, muita gente deve ter feito, né? Com certeza. Por quê? Porque você pode ter ali um ressecamento ocular, você pode ter uma doença da superfície da córnea, você pode ter ali uma blefarite que tem bactéria. Então, aquela bactéria pode penetrar ali na lente e causar uma úlcera, uma ceratite. Então, tem várias contraindicações. Então, antes de você receber uma lente, que não é um investimento barato, você precisa saber se você está tudo bem ali com o seu olho. Então, deve ser avaliado sim. E aquelas estéticas? Pois é. As estéticas, elas estão sendo vendidas muito comumente nas óticas, né? Então, você tem que ver ali Tu se... falaria assim, para que eu disse? Quase Ou isso. usar mais cuidado com Não, as coisas? eu não diria isso. Acho que sempre é importante a gente aconselhar, né? Sim. Porque você vai comprar lá na ótica, como é que você vai ter noção de como você tem que colocar aquela lente, como você tem que tirar, se acontecer alguma coisa, de que forma você vai abordar. Então, não é o correto, não é o local adequado, Sim. né? Então, se usar uma lente ali de estética, eu já recebi relatos assim de pessoas que diziam: eu comprei uma lente estética e usava várias pessoas. Na sexta-feira usava eu, no sábado usava minha irmã. né? Eu já escutei isso aí também. Então, essa pessoa que faz isso, ela não foi orientada a usar a lente de contato, né? Então, provavelmente ela pegou, comprou ali e aí eu comprei uma lente, bora todo mundo usar. Todo mundo vai ficar com o olho verde. Esse final de semana sou eu. Hoje sou eu, Daqui a amanhã pouco é sem tu. visão, depois é É. eu, depois é tu. Aí chega no consultório com úlcera, com ameba, vai tomar banho de piscina. Aí chega com a gente com Só uma um remela. monte de complicação. Tá, quem dera que fosse só remela. Oh, Se fosse meu só Deus do remela, céu, era não. fácil de cuidar. O problema é quando tem uma amebinha aí, né? Uma Pode dar no vermezinha. olho. Pode. Você já tirou? Não, Verme ameba do olho. não Ah, se mas tira. não dá, né? Tipo assim, Não o se- o Não, verme. verme nunca Já retirei, tirou? mas eu É, já vi. Eu já vi um vídeo, Muitos é muito casos, feio. Ai, deve ser estranho. Ah. Parece que Aqui no Pará ainda não vi, mas no Amazonas a gente já viu muitos casos. Porque lá tem muita cultura do peixe, né? Sim. Então os restaurantes eles começavam a usar o peixe ali da região sem o cuidado adequado. E aí A era higiene, comum né? você ter parasitose ali. Agora, você imagina que quando um parasita desse ele chega no olho, aquele tá paciente ele está infestado. infestado, né? Nossa. De parasita. Tu acha Criança. que forçar a vista piora o grau do olho? Na verdade, isso é um mito, né? Isso não é verdade. Você não força a vista e aumenta o grau. Ao forçar a vista, tu vai ter mais desconforto com a visão. É por isso que eles criaram esse mito, né? Exato. Então, A por gente que chama que isso aumenta o de... grau? Não tem uma explicação. Natural. A gente tem a ideia de que do início da vida até mais ou menos uns 20, 21 anos, todo mundo está aumentando o grau. Ah, é? Se tu tens uma predisposição genética, vai aumentar o teu grau, naturalmente. Por quê? Porque tu está crescendo. Sim. Então, a criança, por exemplo, ainda a gente falava de frequência de ir ao oftalmologista. Eu gosto de acompanhar a criança de 6 em 6 meses, né? Por quê? Porque ela está crescendo, ela está ali esticando, o olho dela também está crescendo. E aí, o que é que a gente faz? Grau, eu costumo dizer que grau a gente não tem que ter medo de grau alto, né? Ah, meu filho já tem 3 graus. Você tem que acompanhar, né? Porque se você não acompanha, você corre o risco de fazer a criança criar um certo desconforto, por exemplo, de praticar uma atividade física, ir mal na escola. Meu filho vai mal na escola. Às vezes é um grau que ele tem e ninguém sabe. Pegou essa deixa das crianças, deixa eu perguntar uma coisa. Uhum. Celular atrapalha muito trouxe assim mais crianças com problema de visão, essas coisas surgindo? Muito. Esse ano Uso excessivo não de há telefone, um né? único dia de atendimento que eu não atenda 2, 3 crianças no dia. Por conta desse Por conta do excessivo excesso de celular. E a temas. conversa é sempre a mesma. A mãe sempre pedindo pra gente dizer que o celular faz mal, olhando pra gente, piscando assim. Mas faz ou não faz? Eu já vi Faz. É, né? isso. Faz um pouquinho de mal, sim.
O celular está relacionado com um boom de miopia que a gente suspeita que está tendo Sim. pela chegada dessas crianças no consultório. E tem um monte de artigo científico mostrando aí que está causando muita miopia. Quais são as consequências disso? Ninguém sabe, né? Só daqui com 5, 10 anos a gente vai saber, que é quando essas crianças crescerem. E falando um pouco sobre o assunto atual, né? Covid. Afetou muito a visão, né? Muito. Eu tava fazendo meu estágio aí no Cefé e chegou um senhor só pra fazer um curativo de uma cirurgia que ele fez. E ele falou que ele perdeu a visão de um lado. Uhum. Aí eu falei assim, como assim perdeu a visão? Ele falou assim, o Covid. E eu ainda não tinha presenciado alguém que tivesse tido perca de visão por conta do Covid. Perca de cabelo sim, que eu trabalho na área do cabelo. Mas da visão não, como sequela, né? Tem atendido muita gente? Sim, de todos os tipos. De um ressecamento ocular, que é o mais comum. Que vem também do que Covid. Vem muito do Covid. Depois do Covid eu senti que meu olho ficou mais vermelho, mais ardendo. Olha, até depósito assim de reação inflamatória lá na retina. Nossa, então, de tudo. seríssimo. O Covid, ele é um mistério ainda, né? Não se verdade. sabe tudo que ele pode causar. Porque cada vez a gente descobre mais um sintoma que alguém teve, tu tivesse uma coisa diferente. Exatamente. Se tu colocar numa conversa assim, vários médicos, cada um de uma especialidade, todo mundo vai ter um relato. Lá no neurologista vai dizer uma coisa lá no cérebro, o oftalmologista uma coisa nos olhos. Todo mundo vai relatar. Então, E tem realmente, algumas pessoas, né, lá no início, por ser parecido com os sintomas de uma gripe, sentiram logo os olhos também, né? Uhum. A ardência junto com a garganta, aí já veio ocasionar isso. É que esse senhor, ele tava arrasado, assim. Que ele tinha perdido. Imagina, Ele falou né? assim, nem óculos eu usava. Ele falou assim, Sim. nem óculos. Do nada eu perdi a visão de um lado. Foi o Covid. E aí você, por exemplo, como é que você vai confortar um paciente desse? Se a gente verdade. não sabe se vai voltar a visão, né? Onde foi que atingiu? Atingiu realmente o olho e perdeu a visão por uma alteração no olho ou foi alguma alteração cerebral, central? Não tem como saber. Né? Você tem que investigar, mas aí Acho que uma realidade assim, olhos, totalmente diferente. pra gente falar do sorriso dessa moça. Tá, deixa eu limpar. Não vai, te batom? Vai. Doutor Elias Quaresma, Clínica Arrasou. Doutor Elias Quaresma, né? É aquela ruazinha ali no ladinho do terminal, vai direto, tu vai sair certinho lá na Clínica Doutor Elias, né? Ele que reproduziu aí, a doutora Karina fez aí meus dentes, minhas lentes de resina, e ela trabalha muito bem, né? Fora outros processos estéticos que fazem lá e na parte da saúde dental também, tá? Qualquer processo na parte dental, procura o Dr. Elias. E agora ele tá vindo com muita novidade para Baitetuba, harmonização facial, né? Botox, preenchimento labial. Arrasou. Só entrar no Instagram deles, Clínica Dr. Elias Quaresma, Abaetetuba ou Belém, que vai estar lá assim. Cuidando do sorriso e da autoestima Tudo, geral. tudo, geral. Adoro. Deixa eu perguntar uma coisa, um ganchinho aí, parte de estética. Tu trabalha com essa parte, por ser oftalmologista, tu trabalha com essa parte, se alguém já te procurou assim, querendo, não, eu não gosto do meu olho, eu quero levantar um pouquinho, baixar, tu pode fazer essas Verdade. coisas. A blefo, não sei o que, né? Blefaroplastia. Blefolo. Blefaroplastia. Você sabia que tinha o blefo. Sabe o que é o blefo? É pra tirar essas peles Essa daqui. pele aqui. A Tu blefo. podes fazer, né? Eu posso, eu sou habilitado a fazer. Não faço muito, Sim. né? Uma cirurgia de blefaroplastia, ela precisa primeiro Olha, eu de tô um toda centro montada, cirúrgico. bora rasgar o meu. Não, para, tu já tá montada demais. Eu tô muito falsa quando eu vou dormir, eu Não. começo a tirar as coisas. Tu tá vendo, Rodrigo? Tira Que os tu peitos, diz tira tipo. que a mulher que tá aqui não é a mesma que dorme ao teu lado. Eu nem conheço mais. Tira o aplique. Tipo isso. Quem é essa estranha, né? Ai, meu Deus. Sim, fala um Sim, pouquinho muita pra gente procura, né? A parte estética ela cresce muito. Eu não trabalho com a parte estética, né? Aqui em Abaeté a gente tem cirurgias, mas o centro cirúrgico ainda é um centro cirúrgico mais restrito assim para alguns procedimentos. Não dá para fazer uma blefaroplastia em Abaeté Eu pensei que fosse uma porque coisa simples. não é. A gente tem diversos tipos de blefaroplastia, né? Sim. Hoje já se usam até uns lasers, assim, o pessoal inventa uns negócios lá na China, traz pra cá, aí é baratinho, alguém compra, outro se arrisca em Sim. fazer, ninguém sabe as consequências daquilo, né? Sim.
E aí o paciente ele chega com a gente. Existe uma blefaroplastia que ela é simples, é só tirar da pele. Só superficial mesmo. Só Mas se aquela tu tiveres, camadinha. por exemplo, uma rinite, teu olho inchar, voltou, acabou. Vai esticar a pele de novo. Pele de novo. Porque essa área é muito delicada, né? A blefaroplastia verdadeira é aquela que a gente abre uma estrutura que tem lá atrás Tira a do olho, gordura. que é o septo, tira a gordura. Ela tá sabendo, ela tá Eu entendendo. sei. Cuidado A que ela... estética, querida. Mentira, Ela eu tá- sei Estudou pra de... vir. Mana, falou em É porque ela é cirurgia, técnica. coisa de Ela fez corte. o técnico. Eu sou então ela técnica em vai enfermagem, eu falar essa adoro. coisa. Na hora que aparecer Ela alguém pra gosta. cortar lá, eu vou, tá? Ela não é sanguinária. Eu ia te perguntar, porque essa área da estética, ela chama muita atenção, principalmente a Baitetuba, né? Quando a gente fala qualquer coisa da área da estética, sim. nossa visualização Sim. vai top. Eu ia te perguntar, a gente vê muitos vídeos em relação àqueles bichinhos, que eu tenho um nome específico, que dão nos cílios. Vai contigo ou não? Sim. Vai contigo. É um bichinho que dá por conta da tua falta de higiene nos teus cílios, né? Certo. Nos teus olhos, a lavagem Exato. correta dos olhos. Como lavar corretamente os olhos e o porquê esse bichinho aparece? Isso aí é bactéria, né? O nome disso é blefarite. Por isso que tudo que é de pálpebra tem esse nome, blefaro. Blefaroplastia, blefarite. Tudo que está relacionado à pálpebra tem esse termo, esse prefixo aí, blefaro. Isso aí a gente lava com shampoo neutro infantil. Aquele shampoozinho que tu dá assim, banho no teu coloca. filho. Faz a espuminha, dá uma esfregadinha. É. Esfrega sempre nesse sentido Porque aqui, a gente viu muito horizontal. isso dos cílios, né? Sim. E lavagem dos olhos. Não, o olho não se lava. Se lava Não os se cílios. lava. É. Tá, porque a gente viu muito. Tu viu na internet? Sim. Na hora que a gente tava dando uma estudada, que eles falavam muito do soro e do. Água boricada? Água Boricada. A gente sabe que hoje não se usa soro nem água boricada. Sério? Você não usa soluções que não são isotônicas e mucosa. Você imagina colocar um soro que é água com sal no olho, né? Pois Então, é. não é o correto. Engraçado, quando a gente tá com conjuntivite, manda a gente limpar com soro, mas é fora. Provavelmente É quem fora, te fora, manda né? limpar é quem não tem muito domínio técnico ali, né? Soro é um volume. Sim. Você tá ali com hipovolemia, você usa um soro no paciente, mas ele... Entendi. Porque os olhos são Eu autolimpantes, né? brinco que o soro... Ela estudou muito. Estudou bacana. Ela estudou muito, não dá. O Mentira, soro, eu eu estudei costumo muito, eu brincar sou- que o soro é igual sardinha em casa, né? Como assim? Tu sempre tem que ter uma sardinha ali no dia que tu É chega, verdade. cansado, não tem nada pra comer, tu usa. Então Só numa que você tem situação ali criança. que tu não tem um colírio, nada, caiu alguma coisa no teu olho, tem só o soro, lava com soro. Arrasou. O Rodrigo, ele usa lente, né, amor? Há muito tempo ele não gosta dos óculos dele e Que é depois, de garrafa. É. depois ele te fala das ondas dele com coisa que ele é. Completamente. Olha, ela, ó, tá vendo? Ele Eu uso livrou pra ele a também. linha de uso prolongado, 30 dias. Sim, as Ele não descartáveis, tira. né? Ele não 40 tira. dias, 50 É. dias. Tipo assim, quando o olho dele. Gente, ele Quando acabou o olho com a dele- nossa live tentando fazer as coisas direito. Ele vem... Quando a leite está sendo expulsa Não, ali quando, do... quando ele acorda, Quando a ela, lente tá pra quando fora, ela assim. pula, sozinha. Ei, uma vez a gente viajou, ele ficou desesperado, porque a lente caiu. Ei, a gente procurou desesperado, a gente achou a lente. Aí pegamos, água, é soro, e ele fica assim, ó, limpando. Agora eu acho que tá limpa. Não. Acredita. Eu vou contar Tu uma ainda boa tá, história. tu ainda Tem uma estás... vez... Tu ainda eu tava enxerga? Quantos dedos tem aqui? Ah, 2. Eu tava Tem dirigindo 5. à noite e caiu minha lente. nossa. Maria. Caiu. E quantos graus tem essa Caiu no lente? tapete. Quantos graus tem? De um lado é 6, do Morreu. outro é 13,5. Eu nem ia chegar nada dirigindo. Uhum. Eu fui, peguei a lente que tá lá no chão. Nossa. E coloquei no olho. Sujo mesmo. Sujo. Entendeu a história da sardinha? Fazendo Aham. Se elas Ele não tem é verdade. outra lente ali disponível. Vai Ou no era sol. aquela ou não era nenhuma, né? Verdade. Qual é a diferença assim? Miopia, astigmatismo é o nome certo? Astigmatismo. Eu não sei falar. Qual é a diferença? A diferença, a miopia ela está relacionada mais ao comprimento do olho, né? Então, um olho longo, ele tende a ser um olho míope. Como assim, longo olhão? Olhão, não um olhão para fora, mas um olho mais esticado. O Mais olho ele tem um tamanho médio, que é próximo de 2,5 centímetros. Ela é olhuda? Aí não dá para ver, só um ultrassom para saber. Ah, tá. É porque é pra dentro. Entendeu? Aí tem Ah, lá olhos, por exemplo, que são dentro, mais você quer longos, estética. exato. O olho ele não é redondinho, né? Ele
ele é igual um cometa, ele tem um formato cônico, assim. Entendi. É por isso que eu vou fazer esse cara, verdade. Aí pulava. Eu enxergava melhor. É que é mentira, Rodrigo. Porque ele pode ter um astigmatismo aí, ele tem um erro numa posição do olho. Sim. Se ele puxa na contralateral daquela posição, ele vai enxergar Vai melhor. ajustando. Tanto é que tem uns testezinhos no consultório que a gente coloca ali como se fosse um asterisco com várias tiras ali, e aí você pergunta, ó, onde é que tá nítido e onde é que tá borrado. Não, tá nítido a 90 graus, tá borrado a 180. Engraçado, quando eu fiz o meu... Como é que a gente pode chamar? O meu teste? De Consulta, né? Minha consulta na ótica. Ele só pingou um colírio, eu fui pra uma máquina, fez tudinho, disse que eu tinha vista de uma pessoa de 80 anos, cansada. Pois é, a gente tem que ir pro livro procurar saber como é essa vista de uma pessoa de 80 anos, né? Não, cansada A minha não, o corpo alma inteiro, inteira. Senhor. Fala assim, Senhor, eu tô falando Eu tô cansada. A gente vai dar uma polemizada nessa parte aí de consulta. Eu levei o Heitor. ótica. Eu levei o Heitor uma Consulta vez. de ótica é raro. Já levei o Heitor várias vezes, né? Por conta de dor de cabeça, essas coisas a mãe sempre leva, né? Eu levei uma vez o Heitor, aí tava lá as letrinhas, aí ele tava aprendendo as letrinhas. Aí ele fazia assim, como é aquela, mãe? Aquela que a gente sabe. Aí tu tinha que aquela. falar, não adiantava nada. Mas é assim faz mesmo. esse teste, ainda é esse tipo de teste, Só que hoje a gente usa um sistema de acuidade visual eletrônico, né? Já é uma tela assim, que nem essa. Então você coloca lá um pendrive e a gente fizeram uma tabela. Isso. Então quem sabia a letra era bacana. Decorado, Quem não já. sabia a letra era difícil. Hoje não. Hoje você tem... se eu não conheço as letras, eu vou colocar lá números. Não conheço números, eu vou colocar desenhos. Não conheço desenhos. Tem umas letras que a gente... Tem uns testes que a gente faz só com a letra E. E aí a gente pede pro paciente olhar assim. O primeiro E tá apontando pra onde a perninha dele? Pra cima. Legal. Pro outro, pra baixo. É porque, principalmente no interior, tu vê muita pessoa analfabeta. Então, realmente, essa Tem que ter questão de teste, adaptação, né? Deixa eu voltar rapidinho nesse negócio Bora aí. lá. Da ótica, dar uma Da dica. ótica. Consulta de ótica é fácil de você saber qual é aquela ótica que tem responsabilidade com o seu paciente. É aquela que te encaminha para o médico. Simples. Isso. A minha ótica me encaminhou para o fulano de tal, que ele não tem carimbo, ele não tem nome. Não, a minha ótica, ela me orientou que eu tenho que consultar com o médico. E ela me encaminhou lá para o médico. Ela facilitou a minha vida, Sim. a minha ida ao médico. Essa ótica, ela tem responsabilidade com o seu paciente. Aqui em Abaeté não Porque é quem a atende maioria. lá não é oftalmologista. Não é. É São o quê? os técnicos, né? Técnicos. Os técnicos óticos. Entendi. O técnico óptico, ele é um cara que ele tem a sua função muito importante dentro desse processo. Mas, por uma questão de alguns donos de ótica quererem facilitar a sua vida, isso a gente pode colocar até a questão financeira. É muito mais barato você pagar um técnico do que você pagar um médico, né? Entendi. E aí, quem sai perdendo no final das contas é o paciente. Porque uma consulta oftalmológica, ela não é só grau. Eu vim aqui, eu quero fazer um óculos porque meu olho está vermelho, ardendo, lacrimejando, eu tenho carne crescida. Quem dera que o óculos fosse esse milagre todo, né? Foi quando eu fiz a questão da vista cansada, ele disse que eu tinha vista cansada e meu olho, problema com a luminosidade. Aí eu Fotofobia, saí de lá né? com o óculos escuro, lógico, e o óculos de grau já, né? Uhum. Então, realmente, é a questão da... Conversando da hoje com uma cliente lá do salão, né? comercialização. Falando sobre o podcast com ela. Ela falou que desde os 8 anos dela, ela foi orientada por um médico de que, como a mãe dela chegou assim, não, tu tem que passar um óculos pra ela pra diminuir o grau. E o médico orientou e ela lembra muito bem, ela tá me falando hoje, essa cliente, que ela lembra muito bem desde os 12, 11 anos dela, que o médico falou que o óculos não é cura. O óculos, ele não é... sim. não, ele é só pra ela sentir melhor. Sentir melhor, ele não corrige. Não Ela corrigir, se sentir melhor, ver melhor. Só isso. Mas ele não vai curar Seria esse termo que a gente e também não vai diminuir. Tanto é que a gente chama com correção, né? Quando você faz um laudo do paciente, você faz assim, acuidade visual sem correção e com correção. Esta correção seria como se você fosse pro frio. Eu vou pro frio lá do sul. Não tá um frio muito intenso. Você usa uma jaquetinha.
você vai pro frio lá do Alasca, você vai usar uma roupa mais pesada. Tá. Isso não significa que tu, usando aquela roupa pesada, vai chegar um momento que você vai tirar e vai falar assim, eu sou resistente agora ao frio. Porque eu já usei casaco há muito Há tempo. muito tempo. Né? Hoje em Aí eu dia usei eu não óculos sinto muito mais. tempo, hoje eu não preciso mais usar óculos. Entendi. Visão dupla é problema oftalmológico ou neurológico? Os dois. E Né? quando a gente bebe um pouco de verdade? Aí é neurológico. É de doidice. Não, é sério. É. Tem alguma coisa assim? Tem, muito. Comunicação? Toda. O nervo óptico é o segundo nervo que tem origem no cérebro, né? A gente tem 12 pares cranianos. O segundo é o nervo óptico. Ele tem origem diretamente no cérebro. Então, quando você tem ali uma diplopia na infância, você pensa no estrabismo, no astigmatismo. Caí de moto, bati a cabeça, tô com visão dupla, neurológico. Tô adulto, comecei a ter diplopia, neurológico, né? Porque você tem que saber que ali a diplopia é porque o olho não está mais fazendo movimento coordenado. Então, um está olhando para um lado, outro está olhando para o outro, ou então você tem uma paralisia ali de nervo. Quando a pessoa é vesga, então, ela tem essa visão Tem. dupla, assim? Tem. Às vezes você tem que fazer o diagnóstico do tipo de estrabismo, né? Sim. Então, Estrabismo. estrabismo é o... Para. Pode acabarem com ela nas redes sociais. Mentira. É pra não ser o termo técnico. E a Olha- visão dupla é diplopia. o termo. Entendi. O que causa... Isso aqui é tudo pergunta do pessoal lá no Instagram, tá? Que a gente coloca aquela caixinha e eles me metralham as perguntas. Pois é. O que causa escurecimento da visão quando se levanta rapidamente? Aí já é causa neurológica. Então é gravidade. Você está sentado aqui, você levanta rápido, falta sangue e oxigênio no cérebro. A visão apaga, né? Então não É tem sério? nenhuma... É coisa séria? Não é coisa séria. Mas aí, por exemplo, o idoso Tu tá sentindo isso? que trata... Pelo amor de Deus, eu vou morrer, cara. Outro já perguntou de umas luzinhas, né? Tá, pode contar, porque ela tem umas luzinhas. Desesperada. Tu não faz ideia. É neurológico o problema dele. É, por exemplo, o idoso. O Sim. idoso que trata de hipertensão arterial. E aí ele usa aquele medicamento para baixar a pressão. E aí a pressão dele já está tão baixa que quando ele levanta por gravidade, não tem uma força dos vasos ali para empurrar o sangue lá para cima. Então ele vai ter um escurecimento. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando foi que tu descobriu assim, eu não vou seguir a área completamente, porque eu quero só o olho. Tu te decidiu... No optar dia que eu cheguei num pronto-socorro e às 3 horas da manhã me chamaram para eu ver um paciente na UTI que estava com Uma faca cetoacidose no olho. diabética. Tá. Olha a outra, já pensa. Que eu adoro. Mas assim, não é brincando, mas foi isso mesmo, né? Sim. Isso eu estava em Manaus, eu tinha chegado na residência, eu precisava ganhar um dinheiro ali em alguma coisa, eu fui para os pontões. E aí me acordaram para eu estabilizar O um que é que ele paciente tinha? na UTI. Não sei, até hoje. Mas Mas eu tinha como que assim? estabilizar um paciente na UTI. Eu chamei o colega, que era clínico. Ah, né? tu não Tipo, soube. Não só. Tá. E aí eu vi que aquilo não era a minha realidade, né? Sim. E a parte oftalmológica, ela é rica demais. Ela não é só um negocinho desse tamaninho. Por exemplo, eu dou diagnóstico de diabetes, eu dou diagnóstico de hipertensão arterial, Pois de é, doenças depressão, reumatológicas. Né? Tem a questão da pressão glaucoma. ocular. Vai aparecer lá no final, a gente vai falar um pouquinho Arrasou. também. Porque é uma área muito... Mas assim, não brincando dessa forma, mas nunca gostei muito do pronto-socorro. Eu sempre gostei muito da clínica dentro de um consultório, fazendo clínica. Tanto é que eu sou cirurgião, mas assim, eu sou muito mais satisfeito com a clínica do que com a cirurgia. Se eu de operar paciente, eu opero, mas nada que seja muito a minha praia. Né? O do Rodrigo não deixaram ele operar. Da minha filha também Porque não. por ele usar por ele usar muito. Tava muito Uhum. fino. Por ele usar Pois é. muito lente, muitos anos, ficou muito fino. Aí ele falou assim, se tu usar um bom tempão aí, óculos, mas Ceratocone, mesmo será assim- que tinha aí? Como é? Era um ceratocone, será que tinha aí? Não sei. A córnea fina tem um termo que é ceratocone, né? Eu fiz os exames e ele falou que tava muito fina, que não podia raspar mais, que podia... A gente vai pagar até a particular mesmo, É. um laser top e tal. Isso, mas... na verdade, quando você faz uma cirurgia refrativa, que é essa cirurgia para reduzir o grau, tudo tem que ter uma indicação. Ah, eu vou agora fazer uma cirurgia refrativa porque eu tenho dinheiro para pagar.
Não é assim. Você chega lá, de repente, você tem uma córnea fina. Então, o laser, ele vai polindo a sua córnea e vai reduzindo o grau. É como se ele fosse talhar na tua córnea o grau que você tem. Então, você tem que ter o grau estável, pelo menos 2 anos, sem nenhuma outra comorbidade, também falou. né? A Essa minha córnea é filha- fina, vou tirar a uma minha foi- micra aqui foi e vai pela furar idade. o outro. Não adianta. Ela tinha 20 anos, no caso. Eu tinha 20 anos e aí ele disse que não, que ela tinha que esperar mais um tempo Estabilizar. para poder estabilizar. Me dá uma indiazinha lá pro diretor. Eu tenho uma prima que ela fez a cirurgia numa clínica muito conhecida em Belém. E ela teve que fazer transplantes. Foi. Pois é. Por quê? Foi Porque você muito corre o grave. risco ali de fazer um leucoma na córnea. Então a córnea ela desestabiliza, acabou. Aí vai para o transplante. E quando a gente fala em transplante, no Pará, né, dá até vontade de achar graça. É A gente tem uma verdade. fila gigantesca aí de 1.100 e poucos na espera do Urgente. transplante. Nossa, muito Fazer grave. urgente. E a Você fila quer? não Tá bom? anda, né? Tá bem? Tá. Os agradecimentos aí às nossas lojas patrocinadoras principais, né? Que é a Doce Amarelo, que fica ali em frente à sorveteria Chiquinho, na Lauro Sodré. Doce Amarelo tem os melhores acessórios de Abaetetuba, agora tá com uma coleção de Bolsa. bolsas top. E hoje chegou só bolsa linda. Deixa eu ajeitar aqui, amiga. E eu tô com esse brinco aqui lá da Doce Tá. Amarelo, que foi recorde de venda, né, amiga? Foi É. chegar no mesmo dia que ela apresentou Eu falei, eu o programa. Aí eu peguei, Saiu. vim apresentar o programa, no outro dia acabou. Esgotou. Agora tá As- pedindo mais, chega na terça. As cobras, amiga, a gente tem que elogiar Cobras, as nossas cobras. amigas, as naja. Então fica tudo. Tá, e ela tá ajeitando meu cabelo porque hoje não deu tempo de ir no salão. Não deu tempo de ir lá no Senhorita, que também é um dos nossos patrocinadores oficiais, né? Senhorita, ele trabalha com horário agendado, entra aí no Instagram deles ou manda mensagem pra Raíssa Quaresma, que é uma moça lá, uma ruiva. Uma ruiva que tá lá. Aí, tu pode estar conversando com ela, a gente tá aí com umas promoções legais pro Pois final é, de as semana. promoções da semana. Toda E- semana, gente. Então, Eu na tô assim. segunda, Eu tu tô- te prepara que ela lança toda segunda promoção nova. Não é Toda isso? segunda, toda Toda segunda. segunda. Eu tô assim meio lesa porque eu quase não dormi esses 2 dias por conta do corte da Cleidinha. Eu já fazia esse corte há muito tempo e quando eu cortei o da Cleidinha veio assim, foi BUM! O meu celular deu travada, eu já paguei Todo todos mundo vai surgir agora de... como é de o long nome? bob. Long bob. Gente, eu não consegui atender todo mundo no celular, eu fiquei meio perdida. A Cleide é babado, né? Não tem pra ela. Cleide, por favor, patrocina. Tá. Vai falar agora de algumas... A gente vai falar agora de algumas doenças, né? De umas doenças que são as principais. São as mais comuns que a As gente mais ouve comuns. falar, né? A gente quer saber, assim, o que é, como ela se desenvolve, os sintomas e a prevenção. Por exemplo, da minha família, olha, a gente vai falar sobre catarata, glaucoma, diabetes e hipertensão ocular. É isso que fala, hipertensão ocular, porque eu encontrei vários nomes, Sim. né? A da minha família é glaucoma. Devo me preocupar logo agora, correndo? Sim. Pelo amor Vai de morrer. Deus, né? Amanhã. Égua, para, amor, tu vai conseguir colocar aquelas fotos? Não quero aqui. Tu não tem Não. vergonha na tua cara. Gente, a Pode ir indiazinha. lá, acaba com o Rodrigo. Acaba A com o Rodrigo indiazinha, também. a indiazinha, ela deixa o Rodrigo assim, meio uma vibe tal. A Ele gente tá. vai mostrar pra vocês aqui as fotos. Tá. Fala aí, Até catarata. acabar eu consegui. Até acabar a live vai falar. É a catarata. Tá, catarata, a gente tem uma lente dentro do olho chamada cristalina. Então o nome dela é sugestivo, né? Ela deve ser transparente, cristalina. Então o olho ele é um sistema óptico. Você tem que entrar com a luz lá na córnea, cristalino, até chegar lá no fundo do olho, na retina. Quando você tem catarata, é como se fosse você pegar um copo desse, encher de água, e encher de açúcar ou sal. Então ali, aquele líquido se transformou em um líquido opaco. Você não consegue mais turvo. olhar. Tá turvo, exatamente. Entendi. Quanto mais opaco ele está, por exemplo, existe uma catarata que a gente chama de catarata rubra, igual essa cor aqui desse vinho. Meu Deus, não Então enxerga você nada. imagina que o paciente não enxerga nada. Meu Deus. E aí você vai para cirurgia. Essa cirurgia ela é super tranquila de ser feita, né? E é uma cirurgia muito comum Sim. do idoso. Pois Doutor, meu pai tem 90 anos, ele tem condições ainda de operar? Tem, é ele que deve operar. É uma cirurgia do idoso. E aí volta a enxergar Né? tranquilo. Melhora. Se Mas o problema tira esse dele líquido. não é um líquido, é porque a consistência ela é sólida, né?
Então, a cirurgia de catarata, hoje em dia, a gente chama de facoemulsificação. Você faz uma pequena incisão, é como se fosse essa taça aqui. Você aspira todo o conteúdo ali de dentro e reposiciona uma nova lente, uma lente artificial, que a gente chama de LIO, lente intraocular. E aí o paciente volta a enxergar, se o problema dele for só catarata. Entendi. Sim. Né? E aí, tu recebe muita gente. Muito. Aqui em Abaeté Catarata. tem de tudo. Glaucoma. Glaucoma, vocês perguntaram de hipertensão ocular. Glaucoma é uma neuropatia, ou seja, uma doença do nervo óptico. Sim. Principal fator de risco, pressão alta. Eu tenho histórico de glaucoma. Então, de repente, antes de eu estar com glaucoma, eu estive com uma hipertensão ocular. Então as duas estão... A hipertensão ocular, ela é o principal fator de risco pro glaucoma. Tá. Porém, você pode ter glaucoma sem ter pressão alta no olho, né? Como tu sabe que ele tá com pressão alta no olho? Você não sabe, você tem que investigar, porque não tem sintoma. Você só vai ter um sintoma de pressão alta no olho quando a pressão ela for extremamente alta a ponto de te levar no pronto-socorro, né? Com muita Nossa. dor, com edema. O paciente ele começa a ver glare. Glare é como se fosse um arco-íris ao redor. Ele olha para a luz, ele vê um arco-íris ali ao redor. Se do nada acontecer isso, não são drogas, Não são hipertensão. drogas, tá. pode ser uma hipertensão ocular. Mas se a gente normalmente olhar pro sol e ver o arco-íris. Amiga. Não, aí o sol ele é intenso, né? Não, pois é. Mas assim, numa luz comum, algo Não, que não porque- era o comum de acontecer. Justamente Tudo que for porque incomum deve ser investigado. tem muita gente que procura os sintomas na internet, né? É o Dr. Então, Google. Isso, o Dr. Tu fica com Google. ranço. Quando chega já lá no teu... porque tipo assim, é como se tu fosse meu Google. Então, Uhum. tem alguns sintomas que tá falando que eu sinto. Sabe que tudo que o Google fala, tipo, você vai morrer, você Sim. já está sentindo a Já tá morte. assistindo a morte, é tipo assim, entendeu? Mas não Fica tem- somatizando, né? Não, Aí- mas aí é bom que hoje o pessoal, eles já investigam, assim, já pesquisam no Google, mas procuram. Eu tenho uma procura muito grande dentro do consultório, né? A nossa cidade passo tem todo de dia lá na tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Em relação ao glaucoma, por exemplo, do meu avô lá, ele já é cego de um lado, né? E ele enxerga bem pouquinho do outro. E a minha tia, filha dele, também já apareceu aí. É que o Rodrigo vai colocar a imagem, tá doido, é? Tá, o que é isso? Cadê? Se ele conseguir arrastar pra cá. Aí a minha tia, filha dele, já Aham. apresentou, já complicadíssimo. O que eu iria fazer? Seria a consulta. Consulta completa, oftalmológica, né? A gente estava acabando de falar sobre consulta de refração de ótica. Então, a consulta oftalmológica, ela é... O que é que contempla uma consulta oftalmológica? Pode Pressão, falar. fundo de olho, biomicroscopia. Biomicroscopia é um termo técnico que a gente usa para olhar, por exemplo, essa imagem aqui. A biomicroscopia nada mais é você olhar toda a estrutura desse olho e dizer assim, esse olho está com uma hiperemia, está vermelho. Ele está com uma inflamação, não é um olho normal. Né? Então a biomicroscopia é isso. E existe a biomicroscopia de fundo do olho, que é aquela que a gente pinga aquele colírio lá, que todo Sim. mundo adora usar. Já Dilata a disse, pupila, exatamente. Aí vai fazer a mesma avaliação, só que lá atrás. Aí vai olhar mácula, nervo, que são estruturas de dentro do olho. Por isso que o glaucoma não é só pressão alta. Você pode ter um glaucoma sem ter pressão alta. Aí você tem que olhar no fundo do olho. Eu posso ter uma pressão de 30 O e não que ter é esse glaucoma. olho aí? Ele tá com o quê? Esse olho está hiperemiado, né? Ele está vermelho, pode ser várias coisas. o Pode Dr. ser uma Google conjuntivite, O Dr. uveíte, Google me falou que ele é uma pressão blefarite. intraocular. O Dr. elevada, Google. né? Esse aí tá igual assim, ao não dá vovô. pra fazer. Tá. Isso aí é um leucoma. Então, o do meu- em medicina, tudo que tem esse termo leuco significa branco. Leucócitos, células brancas do sangue, né? Então, leucoma é esse embranquecimento da córnea. Isso é um leucoma. Qual é a causa? Pode ser uma pressão alta que levou a um edema da córnea, um glaucoma. pode ter sido uma úlcera que cicatrizou, pode ser uma úlcera que está aberta. Não, quando a gente vê alguém assim, a gente já pode dizer que a pessoa não tá enxergando ou não? Sim, ela não está enxergando, Não tá tem enxergando. como. Lembra que a gente falou que o olho é um sistema óptico, que ele precisa estar todo transparente, Pois é. né? Então a luz não passa aí. Aí esse paciente, por exemplo, vamos supor que esse paciente ele seja um paciente que traumatizou o olho, né? Usou uma lente de contato, foi tomar banho de piscina, pegou Ou uma caiu no fundo meba do carro, no ele pegou, olho, enfiou no olho, tá. caiu no fundo do carro e fez uma úlcera, essa úlcera melhorou, mas ele ficou com esse leucoma.
esse paciente é um candidato a transplante de córnea. Né? Então ele tem que trocar essa capinha, que é transparente, ela não é preta. O que é escuro é a íris, que está lá atrás. A menina dos olhos, né? Que a gente chama Sim. vulgarmente. Então ela tem que ser substituída por uma lente transparente. Que Essa nem a daí tá do quase lado indo também, esquerdo. né? A do lado esquerdo, pois é, não sei. De repente isso aqui é só um artefato da fotografia, né? O meu cachorro que tá lá na casa da mamãe tá assim também já, ó. Provavelmente teu cachorro tá com catarata. Coitado, Né? ele já tem 17 anos. Só tá isso. Bem velho. Tá tristinho, né, amor? O Aquiles já tá assim, né? Aí tem uma outra também, vê lá, amor. Rapidinho, Tânia, Olha, por exemplo, ele esse aqui, ó. respondeu já a tua pergunta. Se não Tá. quiser, a gente responde de novo. A gente responde de Sobre a novo. nuvem preta. A nuvem preta, né? Acho que era na hora que o Olha lá. áudio tava Esse aí é o quê? ruim. Isso aí é uma catarata extremamente madura. Uma catarata branca. Lembra que a gente estava falando lá que o cristalino tem que ser transparente? Então já está com um aspecto leitoso aí, né? Aumenta essa bola aí. Tá, deixa eu te perguntar. É isso aqui? A catarata é isso aqui, ó. Isso aqui dentro. Isso aqui é uma membrana, igual um diafragma de uma máquina fotográfica. Isso aqui faz uma miose, ou seja, fecha e ela dilata. Então atrás dela está o cristalino. Então não é que ela aumente, isso aqui, se tu dilatar, ela vai ficar mais evidente a lente que está lá atrás, ela aparece mais. Isso é uma catarata, por exemplo. É diferente daquela outra imagem que era na córnea, era nessa lente aqui da frente. A gente quer falar também sobre os traumas da irmã. Obrigada. Foi muito importante essa participação. Muito bom essas imagens, viu? Obrigada. Essa é uma catarata horrível de operar, viu? Nunca deixe chegar nessa catarata. Por quê? Essa catarata que a gente chama de Ele catarata já tá branca, enxergando tudo branco, né? ele não enxerga mais nada aí, né? É um escuro. Essa catarata aí, aqui na frente, quando a gente faz aquela abertura da película, Sim. ela pode romper. Ela rasga com tudo. E aí, ao invés de você tirar a catarata, ela pode mergulhar lá pra tua retina e fazer um estrago. Um estrago Então valendo. nunca deixe chegar nesse... Fecha, amor. Atualiza os comentários lá rapidinho. É, que não tá aparecendo. A gente quer agradecer o Milburg que mandou aqui pra gente esse lanche, né? Hoje foi as batatas, a gente tá comendo devagarzinho hoje. Milburg, ele tem as melhores batatas de Abaetetuba, os melhores hambúrgueres, a gente ama os hambúrgueres Olha dele. aí. E tem penca de mensagem de vocês e Tá agora bom, que a gente bem? tá olhando. Minha filha tem estigmatismo, ela tem 2 anos. Qual o melhor tratamento pra ela? Pois é, estigmatismo na criança, a gente tem que ver se essa criança não tem, de repente, ali um ressecamento ocular, usa muito celular, tá coçando muito o olho, tem uma alergia ocular e coça muito o olho, o astigmatismo ele vai aumentar. O astigmatismo é a curvatura da córnea, tá? Então, se você pega essa... Eu tô usando aqui a taça como o meu... Taça, ela foi né? específica pra te trabalhar sobre isso. Eu tô gostando dela, que ela é Formado, assim, né? É Essa igualzinho, aqui- olha essa aqui. aqui Ela tá poderia estar turva. assim, né? Essa aqui tá turva, ela tá com o quê? Ela tá com leucoma. Acabou pra ela. Então, se a criança ela coça muito o olho, ela vai deformar. É que nem a gente pegar essa taça aqui e passar uma moeda nela. Você vai deformar a curvatura dela. Isso é um astigmatismo. Por isso que o Rodrigo falava que quando ele puxava o olho Aí o numa tratamento posição, dela seria o quê? corrigir. Primeiramente óculos, se for só astigmatismo. Não, o meu grau aumentou porque eu estou coçando muito o olho. Tem que tratar primeiro essa alergia ou essa inflamação, né? Ah, mas eu posso ter um ceratocone, eu posso ter uma condição genética que está levando o meu olho a mudar a curvatura. Embora a faixa etária dela não seja mais comum. Eu acho que o ceratocone está mais relacionado com o adolescente, né? Essa aí. Meus olhos doem muito ao ver o claro, mas uso apenas óculos de descanso. Pois é, isso aí pode ser uma fotossensibilidade, né? Ela pode ter astigmatismo também nesse caso. Foi ao médico, verificou que não tem grau, mas tem fotofobia, esse paciente precisa usar um óculos com fotocromático, com antirreflexo, sai muito ao sol, usar um óculos com proteção ultravioleta. Sim. Né? Aqui, sobre o grau alto e cirurgia, há algum grau que indique que o paciente necessite de cirurgia para possível correção? Todo paciente que tem grau, de um grau baixo a um grau alto, ele é um paciente possível de cirurgia, né? Mas aí tem aquelas questões que Aí tu tem falaste aquelas pra questões. gente. Toda Isso. cirurgia, ela precisa ser avaliada anteriormente para saber. Eu tenho condições de passar por uma cirurgia dessa? Né? Tenho.
corrige. Qual é o meu tipo de erro refrativo? Qual é o meu tipo de grau? É só uma miopia, é um astigmatismo, eu tenho um Entendi. ceratocone, né? E ali, de repente, se a minha córnea for muito fina, como é o caso do... Tô usando aqui o Rodrigo como exemplo toda hora. Exemplo de E aí Desculpa, esse caso... amor, você é excelente. Compra lente pela internet, pega a lente suja do chão e põe no olho. E deixa eu te falar, vale a pena a gente ressaltar essa questão. Coçar o Coçar o olho? olho, Não, né? só se for com o cotovelo. Não, vale a pena a gente ressaltar que a gente está tirando algumas dúvidas aqui, mas o importante mesmo é tu ir na consulta, verificar direitinho todas as condições, porque às vezes tá faltando alguma informação, né? E pode. É, um sintoma, ele é um sintoma. É um sintoma. Precisa ter um isso. paciente pra gente ver onde é que esse... Olha a questão do estrabismo. Ela tem somente 2 anos. Qual é o melhor tratamento para ela? Pois é, aí tem que ver se o estrabismo dela é um estrabismo relacionado a grau. Então tem estrabismo que é devido a grau alto. E aí você tem que corrigir aquele grau, Sim. né? Ou é um estrabismo relacionado à motricidade, ela tem uma deficiência no movimento ocular. Aí precisa passar por fisioterapia. Porque tem uns realmente que tá normal, aí do nada. E tem os estrabismos que estão relacionados a síndromes. Sim. Aí precisa identificar. Eu tenho uma paralisia do sexto par craniano que eu não faço o movimento de lateralização do olho. Esse paciente aí precisa de outros Sobe lá um tratamentos. pouquinho. É essa aqui. Mais embaixo. Pra subir ou pra É descer? essa aqui. A pergunta com Ah, o nome da Arcanja do História Arcanja História era dela. confundir as contas. Tá. Ela agradeceu, que foi top. Baixa lá, amor. Amanhã atendimento no Moju. O Paulo Moraes tá falando. Mano, meu te irmão, lança. Felipe. Tá aí, dá nuvem de novo. Da Tânia. Da né? Tânia. Isso, da Responde Tânia. de novo pra Tânia. Tânia. Ela tem uma nuvem especificamente preta nos olhos, né? Então isso pode ser moscas volantes, que é aquele nome que eu tinha Sim. falado, entomopsia, né? Que é um gelzinho do olho que está mexendo ali. Pode ser um descolamento de retina, pode ser o início de uma catarata. Então tem que fazer um É exame muita de coisa, fundo, né? tem um monte de coisa. Tipo assim, tu pode É. chegar lá com uma coisa que tu acha que, eu tô com um grau alto. É, Chega lá e ele te Quando dá ele um... coloca o colírio lá bonitinho, pum. Hoje acabou. teve uma situação engraçada aqui em Abaeté. Eu falo engraçada, né? Porque não é no meu olho, né? Mas no paciente não é nada engraçado. Que era assim, uma moça chegou lá e ela achava que não, que eu ia fazer só pingar um colírio e ia dar tudo certo. Ela enxergava com 0,25 graus no olho direito e com o lado esquerdo ela tinha 2,5. Tu tens diferença de visão entre um olho e outro? Não tenho. Eu peguei o oclusor e pum, fechei o olho direito. Ela, meu Deus, não enxergo nada pra frente. Aí, Meu sabe, porque Deus. desde criança você tá ali com a visão monocular, nem percebe. Olha quem tá aí na live, Nelito. Nelito, a gente quer agradecer o Nelito. Ele tem um programa na rádio todos os sábados, Na né? Rádio Guarani. Na Rádio Guarani, Às 7 104.9. Às 7 horas, aí ele faz um programa muito bacana, que é tipo um podcast também, né? Ele chama o pessoal, ele começou agora. Gostamos muito de ser convidados. Quase que a gente não para de falar, ele falava assim, pelo amor de Deus, deixa eu colocar uma música. A gente Porque o continua. nosso não tem música. Não A tem gente fala pause. negativo, se a gente faz 2 horas de live, tu também vai fazer. Ele começou a rir. Mas olha, obrigada, Nelito, por tu estar com a gente. Divulga aí a gente, por favor. Obrigada. Olha só, e a gente vai falar aqui, né? A Nívia tá agradecendo, dizendo também Sim. que ele é um excelente profissional, melhor de Abaetetuba. Arrasou. Tô chique demais. Tá Fico vendo com essa só? dúvida, pois eu tenho estigmatismo e miopia. Meu grau é alto, mas não uso óculos. Ela perguntou lá naquela perguntinha do Arcanjo, que é a Isso. loja dela. Aí A já foi questão da respondida. cirurgia. Isso, Que era já foi cirurgia, né? respondida. Sabe o que a gente Isso. vai falar agora, pra finalizar aqui o podcast? Fazer o sorteio. A gente vai fazer o sorteio, né? E a gente quer falar em relação aos traumas. Como é que tu recebe os traumas lá? Teve algum assim que te chocou muito durante a tua carreira agora? Primeiro Fala. que o trauma aqui em Abaeté, ele é um trauma diferente de outros lugares, né? A Sempre gente tem um Abaeté. trauma do açaizeiro. Então, do apanhador de açaí. Sim. Ai, que cai tanta coisa no olho deles. E assim, ele sobe na palmeira para apanhar. Quando ele vem descendo com o cacho O ali cacho. do açaí, ele olha para baixo para saber onde ele vai descer. Geralmente tem uma palmeira menor que tem um grelo, que é aquele pauzinho fininho lá.
E aí quando ele tá descendo, que ele olha pra baixo, aquilo entra no olho. Ui, eu pensei que era aqueles negocinho que cai do cacho. Aquilo é Eu pensei fácil que de você resolver. queria Esse só aí só tem que ir uma pro centro água. cirúrgico resolver. Ei, Só um mas e soro, aí? assim. Aí entrou, Só um soro, assim, né? rasga tudo. Rasga. Meu Deus do céu. Por sorte, assim, Deus quando fez o nosso olho, ele deixou o nosso olho móvel, né? Sim. Então Aí vai a pro órbita, médico. de repente, quando entra ali aquele talo, o olho desvia ali um pouquinho pelo processo de mobilidade, mas só que o problema é que ele quebra lá dentro, né? Aí você tem que entrar numa cirurgia, você tem que Nossa. fazer ali antes alguns exames de imagem para saber se ao tirar aquele talo você não está tirando ele que está bloqueando algum vaso. Então você tem, é uma Top. cirurgia bem delicada, não é? Então o trauma que tu fala baitetubense seria mais esse. Muito Acontece esse. muito esse. Muito. O Apanhador corpo de açaí. estranho também é muito comum. Acho que o corpo estranho ele entra na classificação de trauma Eu por lembro- conta das motos. Das motos, isso que Das eu ia falar. motos. É, Eu sem capacete. conheço. Estudava comigo um rapaz, ele ficou muito tempo com um grão de areia no olho. E ele coçava muito porque ele tentava tirar e sopravam e gritavam dentro do olho, fazia o caramba. Ele foi para oftalmologista e tirou. Quando tirou, ele já tava profundo, ficou certo um buraquinho. Aí tem a foto do olho dele com o buraquinho que ele foi retirada, o grão de areia. Caramba. Aí ele falou, aí ele até postou e colocou, nunca coce o olho quando tiver, tipo assim, desesperado, É. né? Porque senão Sim. fere, Ah, né? senão fere. Fere, forma Eu osso. ouvi de uma oftalmologista falando, depois desse, a Ana Luísa Reis, eu sigo ela. Ela tava falando dessa questão de que tu pode ter deslocamento de retina. muito Só de coçar o pessoal- olho. Só de coçar o olho. Né? É, que tem Mas que é ter tão muito gostoso, cuidado. né? Às vezes É. é aquela coceirinha. Coceirinha gostosa, não dá vontade de parar, né? Mas aí pode escolar uma verdade, retina. É verdade. Aí não é Tu nada faz no teu legal. Instagram, tu coloca essas dúvidas, essas coisas. Coloco. Eu tenho tido pouco tempo ultimamente pra fotografar, pra filmar, né? Sim. Então, às vezes eu tô fotografando ali um caso, Pois aí é, o pessoal que trabalha comigo entra e fala assim, ei, bora, tá cheio aí, não dá tempo de ficar blogueirando, Ah, acelera. tá, blogueiragem. Aí quando eu Mas vejo, ele eu passo. responde, tipo, se tu tiver alguma dúvida, dá pra te dar uma É, respondida, o se, Instagram ele tá lá. se for no... Assim, todo se dia ele tem puder. muito caso interessante, né? A Duda já. A Raíssa se consultou várias vezes já com ele. Já, várias vezes. Eu tô vendo um monte de estrela, ele falou assim, olha, infelizmente, tá na fase final da tua vida. Mentira! Aí depois ele disse, não, tá te estressando muito. Eu falei, Ah, meu filho. tá te estressando muito! Tá te estressando muito? Eu, sim. Ele disse, deve ser disso. É isso. É normal. Não dá pra morrer ainda. E nos nossos traumas eles falam sobre esses objetos estranhos, né? Quando é atingido, por exemplo, queda de moto, acidente de carro que é atingido nessa parte ocular. Vai pra onde? Quando chegar lá na UPA ou no pronto-socorro, vai ter o próprio de olhos, o oftalmologista, ou quem vai atender essa pessoa? Deveria ter, né? Mas não tem. Justamente. Não tem. Vai no grosseirão mesmo, porque é emergência, né? Você sofreu um trauma desse aí, de carro, por exemplo. Você traumatizou ali a órbita, pode ter uma fratura. Nessa fratura, o olho dele tem 6 músculos atrás dele. Então, numa fratura dessa, você pode ter um pinçamento ali daquele músculo. E aí, daquele pinçamento, você pode ter diplopia, você pode ter uma isquemia, por conta que o vaso sanguíneo vai estar fechado. Gente, isso aí é Um uma monte coisa de muito- complicação. Aí tem que ter uma boa tomografia no local. Que é Né? complicado, né? Pra Não é, cá não é ser só o bom. médico, Ambulância e tem que vai. ter o todo aí. Tá. O sorteio, né, amiga? Sorteio. A gente escolheu a pergunta, Aham. tá certo? Tá todo mundo aí, tem que atualizar lá. Tá todo mundo aí. Vamos sortear agora o massacrador elétrico. Lembrando que o sorteio é pela primeira pessoa Que que aparecer aparecer aqui na tela, tá? na Não nossa tela. É. E a gente vai filmar aqui pra vocês. Vamos lá, amiga. Ela vai fazer a Tira pergunta. uma foto. Quem mandar a resposta exata E não vale vai fazer ganhar. sinais, tá certo? Uma pergunta pessoal. Porque a última fez sinais e a pessoa E a ganhou. pessoa ganhou. Vai lá, amiga. Uma pergunta Já? que já foi falou aqui. Já, logo no início. Quantos anos ele tem de formado? É fácil, gente. Só Eu colocar aí nos perguntei. nossos comentários Rápido. quantos anos o Galileu Neto tem de formado. Vai lá, amor, atualiza lá.
Ninguém respondeu ainda. Estão procurando. Eu acho que eles estão procurando. Na hora do eco. Quantos Ah, meu anos? Deus, será? Sim, aí quando tu... Percebi que foi na hora que tava no mouse. Era, Ei, né? me responde. Olha, alguma... Quase. Não, Quase. ainda não. Rodrigo, Ah, para de ainda dar não. pista. Ei, Outra, Aqui. em relação... Eu gosto Ela muito... acertou. Opa! A Tânia? Ai, eu adoro a Tânia. Tânia, obrigada. Tânia, ganhou. Tira 6 uma anos, foto, né? por favor. Vamos tirar aqui a foto. Foi. Vamos dar aqui. Olha o Rogério. Quero que as duas falem na academia amanhã que vão ver. Ai, amanhã... Tomando esporro do personal. Olha, eu tô toda doída, Rogério. Pelo amor de Deus. Gente, não teve. A Tânia já ganhou. Já foi. A Tânia A é a Tânia já ganhadora. ganhou, A tá Tânia aqui. comemora, mana. Pelo amor de Deus. O massageador. O massageador. E na próxima live a gente vai sortear um outro massageador, que é o massageador facial. Top também. Pega lá, amiga. Bora logo mostrar aqui. Tá, Lizzy não é da tua área. Pode falar um detalhe? Não é da área da Lizzy. Aqui, ó. Você pode usar para outro. Ei, pelo Não. amor de Ei, Deus. tira aí, Jazinha, do Rodrigo. Vira pra mostrar como é que é usado. Pelo amor. Gente, é um massageador facial. Olha que top. Aqui, ó. Vai te fazer tua drenagem facial aí. Chique. Lá da Bem-Estar. A Bem-Estar, tu encontra tudo que é de acessórios pra saúde. É um... O Rodrigo tá já... Não. Ele tá Ele na- quer acabar a live hoje. Olha lá. Produtos pra saúde. Bem-Estar, produtos para a sua saúde. Conheça alguns dos nossos produtos. Tem cinta, tem pós-cirúrgico, Ortopédicos, tem as então, cadeiras, babado. tem as cadeiras de roda, tem muita coisa lá. O Rodrigo, inclusive, comprou recente lá uma cinta que corrige a postura. Né, amor? Ele gosta muito também. E eu gosto muito também. Eles têm muitos Lene. massageadores. A Lene tá com a gente. Tânia, pega comigo o teu brinde lá no salão. A Tânia é minha cliente no salão. Assiste aí a gente. Arrasou. Arrasou, Tânia. Esteja aqui com a gente Aguarda quarta-feira a que gente. vem. Amanhã a gente já lança o próximo convidado. E aí, Galileu, como tu te sentiu estando nesse podcast? Não, foi legal. Ele Quando tá vocês, muito quando tranquilo. vocês Não falaram que gosto já de ia receber acabar. ninguém tranquilo neste podcast. Quando vocês falaram que já ia acabar, eu até fui olhar aqui a hora. Já são 9h20, ou seja. É, olha, já deu 1h17 Hora de... Tchau, realmente, que amanhã a gente vai pro Moju. Vou logo fazer a minha propaganda, Vai, né? Lógico, faz aí. Amanhã Dá o endereço da tua Moju. clínica. O Moju é bem facinho. Fica na Rua do Hospital Velho. Eu nem gosto de falar assim, Rua do Hospital Velho, né? De repente alguém fica ofendido. Ah, poxa, o cara chega aqui e fala que o nosso hospital é velho. Mas é assim que eles chamam. É, assim que eles chamam. É a Rua 31 de Março, em frente ao Correios. E aqui? Bem facinho. Aqui é na ruazinha lá do lado da Big Loja, que se chama Passagem Humberto Parente ou Rua do Chico na Rina. Uhum, Ao perto lado ali do Farmapele. Deucemi, da Farmapele. Super fácil de encontrar. Ah, é facinho. Né? Tá. Como é que faz em relação aos agendamentos contigo? Sempre tem que entrar em contato com o telefone lá da clínica, tem aí no Instagram também. No teu Instagram pessoal Tenho, ou sempre é o posto mesmo? lá. Tem o nome da clínica lá como? Tenho. Clínica Tem. Dr. Galileu Neto. Tá. Né? O meu Instagram, ele é pessoal e é profissional. Ele é um Instagram Multiuso. todo, faço tudo. Eu tenho um Ele Instagram não só tá da com programa clínica. cheio, imagina ele com Não, dois, mano. Exatamente. Às vezes eu marco assim, eu posto alguma coisa e marco da clínica, mas eu não recordo de ir lá e postar de novo, sabe? Sim. Tá bom. Obrigada, Nós viu? gostamos muito da tua participação. Eu que agradeço. Esclareceu muita coisa. Quando, Né? Foi quando- tudo. Agora os Ah, atendimentos no Moju são de dia de terça e quinta. verdade. Olha. A tua funcionária é? Pois Não, é a minha cunhada. Inclusive, Olha. deixa eu aproveitar. Ela falou que quer mandar um presentinho pra vocês aqui. Olha, arrasou, pode pode mandar. mandar. Pode mandar aqui pra gente, que a gente aceita sim. Obrigada, viu? Eu que Por agradeço. fazer parte desse podcast nessa quarta-feira. E amanhã a gente vai estar lançando aí o próximo convidado da próxima quarta-feira, né, amiga? Vai ser Aguarda. babado. Vai ser top também. Principalmente que amanhã a gente vai levantar uma hashtag, caso a pessoa não queira, a gente vai botar A gente pressão. vai fazer dessa vez. humilhação na internet. Vai. Vai ser forçado pelo público. Obrigada, viu? Tá bom, gente. Obrigada Muito a todo mundo que esteja aqui com a gente. Tchau! Tchau, A Kelly tchau. também já ganhou brinde com a gente uma vez. Ah, que ele ganhou também.